Foi aniversário nos últimos dias da Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior campeão do Brasil ou, se você preferir, o campeão do século, referente ao século XX. Mas você sabe de onde vem esse título de campeão do século? Como assim, né? Quando é que o Palmeiras disputou esse campeonato aí? A gente vai entender no vídeo de hoje, por isso sejam muito bem-vindos ao canal Um Torcedor. Eu já peço desde já para vocês que gostarem do conteúdo para deixarem o seu like, se inscrevam no canal para receberem mais vídeos, porque tudo isso me ajuda aqui na plataforma, além, é claro, dos links com produtos licenciados do Palmeiras que eu deixo na descrição, QR Code para gorjetas, tem o link também na descrição, enfim, aquele recado que eu sempre passo para vocês. Mas agora vamos falar sobre esse negócio do Palmeiras ser o campeão do século. Porque eu sei que é uma coisa que nem todo mundo sabe. Mesmo entre torcedores do Palmeiras, às vezes os mais novos, e principalmente entre os torcedores rivais, aí que não vão saber mesmo, né? Até porque isso é aquele tipo de coisa que deve ficar parecendo um autoelogio, um autoenaltecimento, que às vezes a gente vê por aí, como por exemplo quando abre um novo negócio lá na cidade, no bairro, e o cara fala, pô, esse aqui é o melhor restaurante do Brasil. Mas é o melhor restaurante segundo quem? Segundo você mesmo? Aí fica fácil, né? Mas calma que no caso do Palmeiras não tem nada a ver com isso. Primeiro, porque não foi o Palmeiras quem se considerou assim. Pelo contrário, o Palmeiras foi considerado pelos outros. E aí você vai me perguntar, que outros? Pois bem, pela Federação Paulista de Futebol, pela revista Placar, pelos jornais Estado e Folha de São Paulo. Ou seja, fontes diferentes que, em tese, são neutras, né? Já que esses jornais ou a Federação Paulista não necessariamente representam o Palmeiras. Tanto na federação quanto nos jornais tem torcedores de todos os times, e, enfim, né? Não é uma coisa feita de palmeirenses para palmeirenses. Mas como é e por que isso aconteceu? Bom, é simples. Conforme o século XX foi acabando, esses meios de imprensa e mesmo a Federação Paulista resolveram fazer um ranking para nomear a equipe que teve mais conquistas ao longo desse período. E, inevitavelmente, o Palmeiras foi campeão, ou ficou em primeiro lugar, em todos eles. São 4 rankings diferentes, cada um com critérios diferentes, e mesmo assim, o Palmeiras ficou na frente nos 4. Como é que funciona isso, assim, de uma maneira simples? Eu não vou trazer o critério de cada um dos rankings, porque senão o vídeo ficaria muito mais longo e não há necessidade disso. Então, basicamente, o que esse ranking visa traduzir é uma espécie de campeonato de campeonatos. Então você não é campeão do século disputando um jogo específico, não tem um torneio específico que vale esse título. Não, você vai acumulando as conquistas ao longo de todo o tempo, né, ao longo do século XX neste caso, e então você mede quem ganhou mais e quem ganhou títulos mais relevantes. Como é que isso é feito? Através dessa ponderação do quanto vale cada campeonato. Cada um deles tem um peso conforme os critérios de cada ranking. Ao final você soma tudo e vê quem ficou na frente. Então, vou dar um exemplo aqui. O Campeonato Paulista vale 10 pontos. Aí se você ganha a Copa do Brasil, vale 15 pontos. Se você ganha o Campeonato Brasileiro, vale 25 pontos, e assim por diante, tá? Só dando um exemplo aqui para vocês entenderem como funciona. Mas como eu falei, cada ranking tem o seu critério, avaliando, obviamente, o nível de dificuldade, a representatividade que aquele campeonato tem, e não apenas verificar o número de títulos conquistados. E isso é interessante, pessoal, e é o motivo de eu trazer esse vídeo, até porque há algum tempo atrás, acho até que foi no ano passado, eu havia feito um vídeo em que eu citava, de passagem assim ao longo lá do conteúdo, este fato do Palmeiras ser considerado o campeão do século. E aí veio no comentário alguém que agora eu não me lembro de cabeça, mas creio eu que era um torcedor do Grêmio, que fez uma ponderação, falou, pô, mas por que o Palmeiras é o campeão do século se o Grêmio ganhou um número maior de títulos em determinado recorte que foi dado ali, em determinado contexto? Como eu disse, eu não me lembro de cabeça agora, e isso que me despertou esta ideia de fazer este vídeo para explicar. O que a gente quer dizer com isso? Bom, o que importa? Nos 4 rankings, não importa o critério que eles utilizassem, ao final das contas o Palmeiras venceu nos 4 diferentes. Portanto, é inequívoco que o Palmeiras merece este título honorífico de campeão do século referente ao século XX. E aí alguns que estão assistindo vão me perguntar, tá, mas e agora? Durante o século XXI, quem é que vai ser o campeão? Ainda está valendo essa contagem aí? Sim. Essa contagem ainda é feita, mas é claro que como o século XXI ainda não acabou, né? Demora um pouco por enquanto, a gente ainda não sabe o resultado. Portanto, está em aberto, qualquer time pode ficar na frente neste ranking.
E só para vocês terem uma ideia de como está mais ou menos, claro que em cada ranking muda um pouco, mas as equipes que estão liderando são essas mesmas de sempre. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, enfim, estão todos mais uma vez acumulando seus pontos para quem sabe ao final do próximo século serem consideradas também as equipes campeãs do século por esses diferentes rankings que são feitos. Então é isso, pessoal. Você já conhecia essa história? Você sabia de onde vinha este título honorífico? Pois esse é aquele tipo de curiosidade que só valida e reconhece a riquíssima história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal. E eu vejo todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!